Saudações, respondo pelo nome de âncora Jenny Reginaldo Wamba e hoje, mais uma vez, eu vou falar sobre uma norma de contabilidade e relato financeiro, que neste caso é a norma número 9, inventários. Eu sou estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem, no turno da noite, e este trabalho é especificamente para a disciplina de Contabilidade Financeira 2, que me é lecionada pelo docente Abílio Muxanga. Então, em primeiro lugar, nós veremos quais são os objetivos principais da norma de contabilidade e relato financeiro número 9. Primeiro, nós, neste caso, vamos perceber qual é o conceito desta norma ou dos inventários. Os inventários são todos os bens e materiais que uma empresa possui e que destinam-se a ser vendidos, utilizados na produção ou consumidos ao desenvolvimento da sua atividade. Acho que essa definição é clara, mas basicamente são materiais, que uma determinada empresa pode ter ou tem com o fim de vender ou serem consumidos dentro de uma certa atividade. Mas qual seria o objetivo desta norma? O objetivo central é estabelecer o tratamento contabilístico dos inventários. O ponto crítico que a norma resolve é qual é o montante do custo que deve ser preenchido como ativo, porque os inventários ficam registrados como ativo no balanço até que os réditos associados sejam reconhecidos. Só aí é que esse custo sai do ativo e vai para resultados, como gasto nesse caso. Para isso, a norma de contabilidade e relato financeiro 9 dá orientação sobre 3 coisas. Primeiro, a determinação do custo, como calcular o custo dos inventários. Número 2, o reconhecimento como gasto, quando esse custo sai do ativo e vira gasto na demonstração de resultados. E o ponto 3, redução para o valor realizável líquido, quando o custo tem de ser reduzido ou algo assim, se o inventário valer menos que o que custou. Aí, o ponto 4 é que fórmulas de custeio, neste caso, quais métodos usar para determinar o custo FIFO, custo médio ponderado, custo LIFO, etc. Resumindo, essa norma garante que o inventário não fique no balanço por um valor superior ao que podes realmente recuperar com ele. Agora, vou falar sobre o âmbito da norma de contabilidade e relato financeiro 9. A norma aplica-se a todos os inventários, exceto aos que estão listados nas exceções. O que não está no âmbito é, nesse caso, a produção em curso de contratos de construção, inclui contratos de serviço diretamente relacionados. Isso cai na norma de contabilidade e relato financeiro 10, que fala sobre contratos de construção. Instrumentos financeiros, ações, obrigações, derivados, entre outros. Isso cai na norma de contabilidade e relato financeiro 25, instrumentos financeiros. Em terceiro lugar, temos ativos biológicos e produtos agrícolas no ponto de colheita, relacionados com a atividade agrícola. Isso sobrecai na norma de contabilidade e relato financeiro 11, a agricultura e ativos biológicos, exceção à mensuração. Mesmo estando no âmbito geral, a norma não se aplica à mensuração dos inventários detidos por exemplo, produtores agrícolas e florestais, produtores de produtos agrícolas no ponto de colheita, produtores de minerais e produtos minerais. Mas há um porém, só se esses inventários forem mensurados pelo valor realizável líquido de acordo com práticas bem estabelecidas dentro desse setor. Ou seja, se o setor já usa o valor realizável líquido como prática, a norma de contabilidade e relato financeiro 9 não obriga a mudar. Isso é comum em agricultura e mineração,
porque o preço de mercado é muito volátil e o produto é misturado, digamos que homogêneo de certa forma. Mensuração dos inventários referentes à norma de contabilidade e relato financeiro número 9. Primeiro dizer que a regra geral de mensuração é que os inventários são mensurados pelo custo ou pelo valor realizável líquido. Dos dois ou mais baixo é o princípio do custo ou mercado, o mais baixo. Para evitar que o inventário fique no balanço por valor superior ao que pode recuperar com ele. Ou seja, este é o aspecto do princípio, né? O que compõe o custo dos inventários? O custo inclui que todos os custos necessários para colocar um inventário no local e condições atuais sejam o custo igual a custos de compra mais custos de transformação mais outros custos. Custos de compra são equivalentes a preço de compra menos direitos de importação e impostos não dedutíveis, transportes, manuseamento e outros custos diretamente atribuíveis à aquisição. Menos, nesse caso, os descontos comerciais, abatimentos e itens semelhantes. Por exemplo, compra 1.000 meticais mais frete 50 meticais, desconto 100, igual a custo de compra 950, por exemplo. Temos custo de transformação, que são custos diretamente relacionados com as unidades produzidas, ou seja, mão de obra direta, gastos industriais fixos e variáveis, gastos industriais fixos. Nesse caso, o que eu quero dizer é que os gastos industriais fixos permanecem constantes independente da produção, ou seja, não dependem da produção para existirem. Ou seja, tanto com produção como também sem produção, tu deves pagar eletricidade, por exemplo, que constitui um gasto fixo. Por exemplo, outro exemplo seria a depreciação da fábrica, salário do chefe de produção, gastos industriais variáveis que variam com o volume, por exemplo, materiais indiretos, energia, imputação dos gastos industriais fixos. Os gastos fixos são imputados com base na capacidade normal de produção, ou seja, a produção média esperada em condições normais. Se produzires abaixo da capacidade normal, o excesso de gastos fixos não fica no inventário, é reconhecido de imediato como gasto do período em resultados. Isso evita também a sobrevalorização, ou seja, a sobrevalorização do inventário, ou melhor dizendo, sobrevalorizar o inventário por ineficiência. Os gastos variáveis são sempre imputados na totalidade, não de forma parcial. Outros custos só entram no custo se forem necessários para colocar o inventário no local e condições atuais. Por exemplo, design específico para um cliente, pagamento diferido se a compra incluir financiamento. O elemento de juro não entra no custo, é reconhecido como gasto de juros durante o período do financiamento. Por exemplo, preço à vista, 900 meticais, a prazo 1.000 meticais. Inventário entra por 900 meticais e 100 meticais são os juros. Custos que não entram seriam desperdícios anormais de materiais, nesse caso, mão de obra, custos de armazenagem não necessários ao processo produtivo, gastos administrativos que não contribuem para colocar o inventário atual como gastos de venda. Custos de inventários de prestador de serviço. O custo inclui mão de obra direta e pessoal envolvido na prestação do serviço, mais gastos gerais atribuíveis
lucros e gastos administrativos são atribuíveis, não atribuíveis, nesse caso, são excluídos. Técnica de mensuração do custo. Podem usar-se métodos práticos se o resultado se aproximar do custo real. Temos método de custo padrão, usa custos pré-definidos para materiais, mão de obra, eficiência e capacidade. Os padrões devem ser revistos regularmente. De seguida, temos o método do retalho, que é usado no retalho. O custo obtém-se reduzindo o preço de venda pela margem bruta média. De seguida, vamos falar sobre as fórmulas de custeio. Primeiro, dizer que as fórmulas de custeio existentes na contabilidade de gestão, neste caso, são a forma de custeio FIFO, que significa First In, First Out, LIFO, que significa Last In, First Out, e custo médio ponderado, que é uma forma de custeio homogênea. A identificação específica usa-se para itens que não são intercambiais e para projetos específicos. Atribui-se o custo real de cada item ao próprio item. Por exemplo, obras de arte, imóveis, equipamentos feitos por encomenda. Agora, primeiro nós vamos falar sobre o FIFO, que é First In, First Out. Assume-se que os primeiros itens a entrar no estoque geralmente são os primeiros itens a sair do estoque. O estoque final fica valorizado pelos custos mais recentes. É útil quando os preços estão a subir, porque o custo das vendas fica mais baixo e o resultado maior ainda. Temos o custo médio ponderado, que calcula-se um custo médio a cada entrada de estoque ou no fim do período. Todas as saídas saem por esse custo médio até a próxima atualização. Geralmente, este tipo de forma de custeio é comum para produtos homogêneos, como eu já havia dito antes, né? A regra mais importante a seguir é que a mesma fórmula deve ser usada para todos os inventários com natureza e uso semelhantes. Inventários de natureza ou uso diferente não podem usar essas fórmulas. Não podem usar fórmulas diferentes se houver uma justificação. A norma de contabilidade e relato financeiro 9 proíbe o método LIFO, que eu havia falado no início. Ou seja, geralmente só é usado na contabilidade de gestão, como eu já havia dito. Valor realizável líquido. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado no decurso normal da atividade, menos os custos estimados de acabamento e os custos estimados necessários para efetuar a venda, quando reduzir para valor realizável líquido. O custo dos inventários deve ser reduzido para o valor realizável líquido quando não for totalmente não for recuperável. Isso acontece se os inventários estiverem danificados, obsoletos ou parcialmente obsoletos, se os preços de venda tiverem caído ou se os custos de acabamento e de venda tiverem aumentado. A redução respeita o princípio de que os ativos não devem estar registrados por valor superior ao que se espera recuperar. Nível de aplicação da redução. A redução faz-se normalmente item a item. Só em circunstâncias excepcionais podes agrupar itens semelhantes ou relacionados. Não é aceitável reduzir com base em classificações genéricas, como produtos acabados ou todos os inventários de um segmento. Base das estimativas. As estimativas, geralmente, do valor realizável líquido baseiam-se nas evidências mais credíveis disponíveis na data em que são feitas. Devem considerar flutuações de preços ou custos que ocorram após o fim do período.
desde que esses acontecimentos confirmem condições que já existiam à data do balanço. Por exemplo, se após 31 de dezembro o preço de venda cair a 20% e já havia cenas disso em 31 de dezembro, usa-se o preço reduzido para a avaliação. Em seguida, temos a reavaliação reversa, que neste caso a entidade deve efetuar uma nova avaliação do valor realizável líquido em cada período subsequente, quando as circunstâncias que causaram a redução deixarem de existir. A redução deve ser revertida. A reversão tem um limite. O valor registrado não pode ultrapassar o custo original do inventário. Por exemplo, o inventário custou 100 meticais e foi reduzido para 70 meticais. Se no período seguinte o valor realizável líquido subir para 90 meticais, revertem-se 20 meticais. Se subir para 110, só se pode reverter até 100 meticais. De seguida, temos os lançamentos contabilísticos da redução. Quando o valor realizável líquido é menor que o custo, reconhece uma perda. Débito na conta perda por redução ao valor realizável líquido em resultados e a crédito na conta imparidade de inventários no balanço. Quando a reversão da perda faz o lançamento inverso, ou seja, faz o crédito na conta perda por redução ao valor realizável líquido e débito na conta imparidade de inventários no balanço. E por fim, na parte teórica, vamos falar sobre ajustes de reconhecimento como gasto. Primeiro dizer que reconhecimento como gasto é feito quando o inventário vendido virá gasto. Quando vendes os inventários, a quantia registrada desses inventários deve ser reconhecida como gasto no mesmo período em que reconheces o rédito da venda. Isto segue o princípio do balanceamento. O gasto e o rédito que ele gerou aparecem juntos na demonstração de resultados. Além disso, qualquer redução do inventário para o valor realizável líquido e todas as perdas de inventários também são reconhecidas como gasto no período em que ocorrem. Se depois houver um aumento do valor realizável líquido e tiveres de reverter a redução, essa reversão não pode ser reconhecida como um rendimento. Ela geralmente passa a ser tratada como uma dedução ao gasto no período em que ocorre, ou seja, reduz o valor do custo das mercadorias vendidas no período. Temos um exemplo, reduzes um inventário em 20 meticais em dezembro de 2025, registraste 20 meticais em perdas por redução em março de 2026, o preço recupera e reverte em 12 meticais em vez de registrar 12 meticais em outros rendimentos. Reduzes o custo das mercadorias vendidas de março de 2026 em 12 meticais. De seguida, temos inventários usados em ativos de construção própria. Primeiro dizer que alguns desses inventários não vão direto para o custo das mercadorias vendidas. Se usares inventários para construir um ativo tangível para uso próprio, esse custo é imputado ao ativo. Esse valor só vai para resultados à medida que o ativo é usado, ou seja, através da amortização durante a vida útil do ativo. Exemplo, usaste cimento e ferro do teu estoque para construir um armazém. Esse custo sai de inventários e vai para ativos fixos. Só vai para resultados como amortização ao longo dos anos. De seguida, temos divulgações obrigatórias. As demonstrações financeiras devem divulgar as seguintes informações sobre inventários. Políticas contabilísticas adotadas, tens de divulgar os critérios de mensuração usados, incluindo a fórmula de custeio, ou seja, dizer se usas FIFO, custo médio ponderado ou identificação específica. B, ou seja, a quantia registrada total e por classificação
Divulga o valor total de inventários e como esse valor se repete pelas classificações relevantes para o teu negócio. Por exemplo, matérias-primas, produção em curso, produtos acabados, mercadorias, etc. De seguida, temos inventários mensurados pelo justo valor menos custos de venda. Se tiveres inventários da exceção da S5, que são mensurados pelo justo valor menos custos de venda, tens de dizer qual é o valor. Quantia reconhecida como gasto no período. Mostra quanto de inventário foi reconhecido como gasto no período. Geralmente aparece na rúbrica custo das vendas das mercadorias vendidas e matérias primas consumidas. De seguida temos a quantia de reduções reconhecidas como gasto. Divulga o valor das reduções para o valor realizável líquido que foram reconhecidas como gasto no período. Quantia de reversões reconhecidas. Divulga o valor das reversões de reduções anteriores que reduziram o gasto do período. Assim termina a parte teórica do meu trabalho. Vou dar seguimento à parte prática nos próximos segundos. Agora vamos dar início à resolução da parte prática da norma de contabilidade e relato financeiro número 9, que fala sobre inventários. Primeiro, o que devemos fazer é analisar, item por item para ver qual pode se enquadrar na tabela que vem a seguir, que vou apresentar quando for para preencher cada uma das resoluções. Primeiro, nós temos amortização do edifício da fábrica. Dizer que este é um custo de transformação. Primeiro, porque é um gasto industrial fixo necessário para produzir. Entra no gasto do produto através da imputação dos gastos gerais de fabrico. De seguida, temos custo de transporte até a fábrica. Este custo constitui o custo de compra porque é um custo diretamente atribuível à aquisição da matéria-prima, ou seja, faz parte do custo de compra. De seguida, temos salários dos colaboradores da área financeira e constitui, ou seja, é excluído dos inventários, porque são gastos administrativos. E a norma de contabilidade e relato financeiro 9 diz que gastos administrativos não contribuem para colocar o inventário no local atual, ou seja, não entram no custo. De seguida, temos eletricidade consumida por uma máquina de produção, que constitui um custo de transformação, porque é um gasto industrial variável diretamente ligado à produção. Entra no custo do produto. De seguida, temos os custos suportados pelo vendedor relativos ao transporte do produto acabado para as instalações do cliente, que é excluído dos inventários porque é um gasto de venda. O inventário já não está, ou seja, já está pronto para venda. Gasto de venda não entra no custo. De seguida, temos os direitos de importação de uma matéria-prima, que constitui um custo de compra, porque impostos não dedutíveis fazem parte do custo de compra. De seguida, temos salário da chefia da fábrica, que constitui um custo de transformação, porque é mão de obra direta, como eu já havia falado, de produção, faz parte dos gastos gerais do fabrico. Temos os custos de armazenagem de um produto acabado, excluído dos inventários, porque a NCRF 9 diz que custos de armazenagem, exceto se necessários no processo produtivo antes da nova fase, não entram. Ou seja, o produto acabado já está pronto. Temos descontos de quantia, descontos de quantia atribuídos pelo fornecedor, que constitui custo de compra, porque descontos comerciais reduzem o custo de compra. Temos um ponto positivo, ou seja, um certo, porque é um abatimento ao custo de compra.
De seguida, temos custos com pesquisa de um novo produto. Este ponto deve ser excluído dos inventários porque é gasto um método que a empresa usa de investigação para criar novos produtos. Só se capitaliza se cumprir critérios da norma de contabilidade de relato financeiro 8, que pesquisa pura vai para gasto do período. De seguida, temos custos de armazenagem da bolacha durante 3 dias para apurar o sabor antes de acrescentar pepitas, que nesse caso é o custo de transformação, porque é uma armazenagem necessária no processo produtivo antes de uma nova fase. A norma de contabilidade e relato financeiro 9 permite incluir. Agora, vamos passar para o segundo exercício que fala sobre mensuração e gastos gerais de produção. O exercício diz o seguinte: devido à avaria de uma das máquinas da produção, a produção real no mês de dezembro foi de 16.000 unidades, sendo o nível de produção normal de 20.000 unidades. O custo fixo mensal é de 200.000 meticais, e o custo variável é de 15 meticais por unidade. Qual o custo a incluir nos inventários? Em primeiro lugar, nós temos que organizar os dados do problema, que nesse caso a produção real em dezembro é de 16.000 unidades, produção normal é de 20.000 unidades, custo fixo mensal é de 200.000 unidades, custo variável por unidades é de 15.000 unidades. A avaria da máquina fez a produção cair abaixo do normal. Isso importa porque a norma 9 não quer que custos de ociosidade fiquem escondidos no valor do estoque. O primeiro passo é calcular a taxa de imputação dos custos fixos. A norma diz que os gastos fixos devem ser imputados com base na capacidade normal de produção. Ou seja, a fórmula é taxa de custo fixo por unidade igual a custo fixo total dividido pela capacidade normal, que nesse caso é igual a 200.000 meticais dividido por 20.000 unidades, que o total nos dá 10 meticais por unidade. Mas por que nós estamos a usar a capacidade normal e não a produção real? Se usássemos os 16.000, ou seja, as 16.000 unidades, cada unidade carregaria 12,5 meticais de custo fixo. Isso inflacionaria o valor do inventário por causa da avaria. E o balanço deixaria de mostrar o custo eficiente de produção. O segundo passo é imputar o custo fixo à produção real. Devemos aplicar a taxa às 16.000 unidades realmente produzidas, ou seja, fazemos 10 meticais vezes 16.000 unidades, que nos dá 160.000 meticais. Esse valor vai para o custo dos inventários, porque é a parte dos gastos fixos considerada normal. O terceiro passo é tratar o excesso do custo fixo. Custo fixo total seria igual a 200.000 meticais, custo fixo imputado seria igual a 160.000 meticais e o excesso seriam 40.000 meticais. Esses 40.000 meticais representam a parte do custo fixo que não foi absorvida porque a fábrica produziu abaixo da capacidade. E a norma 9 diz que isso é ineficiência e deve ser reconhecido como gasto do período imediato, não fica no inventário. É por isso que a resolução diz que os restantes 40.000 meticais terão de ser levados diretamente a gastos do período. O quarto passo, é adicionar o custo variável. O custo variável varia com a produção real. Então, não tem problema de imputação, ou seja, 15 meticais vezes 16.000 meticais é igual a 240.000 meticais. Esse valor entra todo no custo dos inventários. O quinto passo é calcular o custo total a incluir nos inventários, ou seja, custo a incluir seria igual a custo fixo imputado mais custo variável, que seria neste caso igual a 160.000 meticais mais 160.000, que seria
o custo fixo imputado, mais 240 mil, que seria o custo variável, que no total teríamos 400 mil meticais. Nós temos 160 mil meticais como custo fixo imputado, 240 mil meticais como custo variável e, por fim, 400 mil meticais como custo total a incluir nos inventários, como ilustra a imagem. Eu espero que tenha dado para perceber e agora nós vamos passar para o terceiro exercício. Agora nós vamos resolver o terceiro exercício, que também fala sobre mensuração e gastos de produção. Primeiro, como no primeiro exercício, ou seja, como no segundo exercício, nós vamos analisar a situação do problema. Ou seja, vamos arrolar os dados. Produção normal neste exercício, em condições normais, são 20 mil unidades. Produção real, 25 mil unidades. Custo fixo mensal, 200 mil unidades. Custo variável, 15 meticais por unidade. Primeiro vamos calcular os custos variáveis, nesse caso 15 mil meticais vezes 25 mil unidades, que nos dá 375 meticais. Os custos variáveis variam porque, ou seja, com a produção real, porque produzimos 25 mil, então imputamos tudo. Custos fixos. A norma 9 é diferente do exercício, aqui nesse exercício a norma 9 é diferente do exercício anterior, porque quando produzimos acima da capacidade normal, continuamos a imputar só a taxa normal, ou seja, a taxa 200 mil dividido por 20 mil, que nos dá 10 mil unidades. Custo fixo imputado, que são 10 mil meticais, vezes 25 mil unidades, que nos dá 250 mil meticais. A solução só colocou 200 mil meticais nos totais, porque na prática, se a produção é superior ao valor normal, o custo fixo total de 200 mil meticais é todo absorvido, não há ociosidade, a taxa por unidade fica menor, ou seja, 200 mil meticais dividido por 25 mil unidades nos dá 8 meticais por unidade a vender. O custo a incluir nos inventários seria 200 mil meticais mais 375 meticais, que seriam 575 meticais. Esse é o valor a ser incluído no inventário. O custo significa, ou seja, o que significa o ganho de produtividade será reconhecido pela venda dos produtos. Como produzimos mais com o mesmo custo fixo, o custo unitário caiu de 10 meticais para 8 meticais. Esse ganho não é reconhecido agora, só aparece quando vendemos os produtos, porque o custo das vendas vai ser menor e o lucro maior. A norma 9 evita reconhecer ganho antes da venda, ou seja, a produção acima do normal diluiu o custo fixo e não há gasto de ociosidade para reconhecer. De seguida, passamos para o quarto exercício, o custo de armazenamento para aguardente envelhecida. Primeiro vamos analisar a situação. A aguardente precisa envelhecer 15 anos. Como tratar o custo de armazenagem? Primeiro, a norma 9 diz que os custos de armazenagem não devem ser incluídos no custo dos inventários, exceto se forem necessários no processo produtivo anterior a uma nova fase de produção. No caso da aguardente, o envelhecimento faz parte do processo produtivo. Se esses 15 anos não temos o produto final, o armazenamento não é para guardar estoque, é para transformar a matéria. Por isso, o custo de armazenagem é capitalizado no custo do inventário, só vai para gasto quando o produto for vendido. Se for armazenamento de produto acabado à espera de venda, não capitalizava, ia para gasto do período. Por fim, temos o quinto e último exercício da nossa sessão, que fala sobre valor realizável líquido de matéria-prima. Primeiro, analisamos a situação, que neste caso é um aço, ou seja, aço é matéria-prima. Preço de mercado caiu 20% abaixo do custo no fim do ano. Deve-se reduzir o valor do inventário ou não?
A resposta é não. E a razão está na norma de contabilidade e relato financeiro 9. O teste do valor realizável líquido não se faz isolado para a matéria-prima. Faz-se para o produto acabado, onde essa matéria-prima vai ser incorporada. Ou seja, se o produto acabado vai ser vendido com lucro, significa que o preço de venda cobre o custo da matéria-prima, mais outros custos. Mesmo que o aço tenha caído 20%, não há perda. Só reconhecemos imparidade na matéria-prima se soubermos que o produto acabado vai ser vendido com prejuízo. Aí sim, reduzimos a matéria-prima para refletir isso. Aqui, a solução diz-nos que se este for comercializado sem prejuízo, não se deverá reconhecer qualquer perda por imparidade. É exatamente isso que a resolução diz. Não se pode antecipar perda na matéria-prima se o produto final ainda dá lucro. Com a exceção da matéria-prima ser para revenda direta, aí podemos comprar o custo do aço com o preço de mercado do aço e reduzir se for menor, né? Dou por encerrada a minha apresentação. Espero encontrar-vos num futuro breve e até a próxima.